Olá pessoal, hoje nós vamos ver o teorema do núcleo-imagem e fechar com chave de ouro o nosso curso. O teorema do núcleo-imagem ele está relacionado à transformação linear. Tá? O núcleo está relacionado ao domínio e a imagem, lá a imagem da transformação mesmo, a imagem de uma função, conjunto imagem de uma função. Tá? Então o núcleo, também chamado de kernel, é o conjunto de todos os vetores que são levados no zero. Tá? Então a gente chama por ker, K-E-R, kernel de T, conjunto dos vetores que vão todos no zero. Tá? A nulidade é a dimensão desse núcleo, tá? Enquanto dimensão de um espaço vetorial, chama-se nulidade. Tá? A imagem é como uma função qualquer, tá? O conjunto de todos os vetores que são a imagem de algum vetor do espaço de origem, tá bom? A imagem está contida no contradomínio, tá bom? O posto, ou rank, é a dimensão da imagem. Então, nulidade é a dimensão do núcleo, posto é a dimensão da imagem, tá bom? Eles são subespaços, tá? É possível provar isso. E se a gente considerar a matriz da transformação com bases determinadas, então nós temos que o núcleo é o conjunto de todos os valores, os vetores x para os quais ax igual a zero, ou seja, o núcleo ele está relacionado com as soluções de uma equação homogênea, de um sistema homogêneo de equação linear. Olha que bacana, tá? E a imagem, ela é o espaço gerado pelas colunas de A, tá bem? Então vocês veem que a gente começou o curso com matrizes e sistemas e estamos aí fechando com conceitos que estão relacionados lá com a matriz e com o sistema, tá bom? Então, para a gente entender como que é isso, nós vamos ter que fazer o quê? Escalonar, né? Porque para resolver um sistema a gente precisa escalonar. E é um escalonamento para obter a forma reduzida. Tá legal? Bom, o teorema do núcleo-imagem, também conhecido como teorema da dimensão, é exatamente esse. A dimensão do núcleo mais a dimensão da imagem é a dimensão do espaço vetorial de origem. Tá bom? Esse é o teorema. Tá? A soma das dimensões do núcleo-imagem é a dimensão do espaço vetorial. Tá bom? Ou, em outras terminologias, a nulidade mais o posto é igual a n, né, que é a dimensão do espaço vetorial. Tá? Bom, encontre as bases de núcleo-imagem para verificar o teorema. Então nós temos aí uma matriz, que é essa aí, tá bom? E vamos fazer o escalonamento. Tá? Então, nosso primeiro é esse aí. Nós vamos multiplicar a segunda linha, a primeira linha por 2, subtrair da primeira, obtemos essa matriz. Tá? 1 e 2 são os pivôs, e aí o que significa então que essa matriz é o número de colunas, linhas não nulas, o posto é 2. Tá? O núcleo, então, é a solução do sistema homogêneo. Então a gente tenta resolver a equação, né? Vai ser um sistema que não vai ter solução trivial, portanto a gente consegue uma solução geral, e aí temos o espaço gerado pela solução geral, tá? Que tem dimensão 3. Perdão, tem dimensão 1, né? Porque o espaço é gerado por um vetor, certo? Dimensão 1. E aí isso aí confirma o nosso teorema, porque o posto era 2, a nulidade 1 e o espaço vetorial tem dimensão 3, certo? Então, 2 mais 1, 3. Tá bem? Então, olha só como é que a gente faz. A gente escalona a matriz e acha o posto dela, que é o número de linhas ou colunas não nulas. Tá bem? Isso é o posto, ou seja, a dimensão da imagem. Com o mesmo sistema, a gente tenta resolvê-lo, porque é um sistema homogêneo, a gente pode resolver através do escalonamento, e a gente pega a solução geral e vê a dimensão dessa solução. Tá? Aqui nós obtivemos o que? A solução é todos os múltiplos do vetor menos 1, 1, 2. Né? Isso aí tem dimensão 1, que todos os múltiplos de um vetor dá uma reta. A reta tem dimensão 1, certo? Então aconteceu, posto 2, dimensão do núcleo 1. Tá? Então, 1 mais 2, 3, que é a dimensão do espaço, né? Porque é um espaço tridimensional. Tá bom? Bom, aqui
né? Está confirmando tudo que eu falei, tá? E está considerando também os geradores do espaço vetorial da imagem, né? A imagem é um espaço vetorial. Então, como que foi isso? Considerou as colunas daquela matriz que a gente escalonou, né? Então, as colunas, elas formam vetores coluna, colocando na forma de vetor linha, nós temos os vetores 1, 2, 1, 0, tá bem? A imagem tem dimensão, então, 2. Como tem... Mas por que o vetor tem duas coordenadas? Exatamente, se a imagem tem dimensão 2, os vetores vão ter duas coordenadas. Tá? E aí, como eu já falei, né, conferindo a nulidade composto, 1 mais 2, 3, que é a dimensão do espaço de origem. Né? Porque a transformação ela era de R3 em R2, então o espaço de origem é 3. Tá bom? Olha, é claro, né, que aqui a gente fala rapidamente sobre todo esse processo, né, mas ele é muito importante. Então vocês vão considerar todo o material que foi disponibilizado, né, principalmente os applets, porque eles são muito importantes para poder dar essa visualização sobre a álgebra linear, né, porque eles permitem a manipulação e a simulação dos vetores. Nós disponibilizamos bastante applets sobre esse assunto, né? Esse mapa mental ele dá uma ideia, acho que muito boa de tudo que nós estamos falando, porque a partir de uma transformação que vai de V em W, nós juntamos todos os conceitos que têm a sua similaridade, né? A partir da transformação, nós temos o núcleo, nós temos a imagem, nós temos o teorema do núcleo-imagem e nós temos o cálculo ali do escalonamento, certo? E aí os números que vão indicar a nulidade, o posto, a nulidade mais o posto é igual a n, e através disso também a gente verifica o sistema possível determinado ou indeterminado, certo? Porque tudo vai cair numa equação homogênea, né? Um sistema homogêneo. Só tem essas duas possibilidades para um sistema homogêneo. Ou é indeterminado ou é solução única. Se tiver uma solução única do sistema, então isso vai significar que a nulidade ela tem dimensão zero, né? Porque vai ser um ponto só, tá? Então é isso aí. E a gente explora também esses conceitos aí para ver se a transformação é injetiva, sobrejetiva e tudo mais. Tá bom? Bom, nós temos aí umas dicas para poder resolver os exercícios relacionados a esse assunto. Primeiro, escolher bases convenientes, sempre de preferência canônica, né? Que a gente vai fazer menos conta, vai ficar mais fácil de compreender. Tá bom? Escalonar a matriz também facilita muito na hora de decidir sobre o posto dos núcleos, tá bom? Porque o posto é o número de colunas não nulas da matriz escalonada, né? Antes de escalonar, provavelmente não vai ter nada de colunas com valores não nulos, etc. Né? E as transformações de espaço de dimensões diferentes, o teorema ele vai nos ajudar a deduzir informações sem ter que ficar calculando tudo tintim por tintim. Tá, gente? Então é isso aí, bons estudos.